Gilão FM 94.8 e 98.4. Tavira. Caminhos de Fé é o apontamento mensal da responsabilidade de João Correia, tarólogo. Bem-vindo, João. Muito obrigado e bem-vindos sejam os nossos ouvintes e também a nossa estimada Ana Cristina por mais um mês ajudar-me aqui a conduzir o nosso programa habitual, Os Caminhos da Fé. É sempre um gosto aqui que possamos partilhar estes momentos com os nossos ouvintes. É isso mesmo. Bem, estamos a concluir o outubro, sinal que vem aí o novembro. Exatamente. Os meses galopam. Há pouco parecíamos que Estamos aqui com a mensagem de Natal, não demora. Não demora. Parecíamos que estava no início do ano, já estamos em novembro. Quase o penúltimo mês do ano. E como é habitual, vamos iniciar o nosso programa com este miminho para os nossos ouvintes das previsões numerológicas para o mês de novembro de 2025 para os signos do zodíaco. Então, para Carneiro, os números de bonança, o 13 e o 11, a semana favorável todas e os dias de prosperidade todos, bastante favorável em novembro, o Carneiro. Leão, número de bonança 13 e 12, semana favorável primeira e a última, dia de prosperidade, segunda, sexta, sábado e domingo. Novembro, Sagitário, números de bonança 3 e 5, semana favorável segunda, dia de prosperidade terça a quinta. Touro, números de bonança 7 e 9, semana favorável todas, dias de prosperidade todos. Virgem, números de bonança 9 e 3, a semana favorável a primeira e os dias de prosperidade domingo e segunda. Capricórnio, números de bonança 3, 7 e 33, semana favorável toda excepto a primeira e os dias de prosperidade todos. Gêmeos, números de bonança 4 e 7, semana favorável todos excepto a terceira e os dias de prosperidade todos excepto quintas e quartas. Balança, números de bonança 2 e 8, semana favorável a primeira e dias de prosperidade sábado, domingo e segunda. Para Aquário, números de bonança 6 e 10, a semana favorável a última e os dias de prosperidade domingo, segunda e terça. Para Caranguejo, os números de bonança o 4 e o 12, a semana favorável a última e os dias de prosperidade terça, quarta e domingo. Para Escorpião, os números de bonança o 13 e o 11, a semana favorável a segunda e os dias de prosperidade segunda à quinta. Para Peixes, os números de bonança o 12 e 1, a semana favorável à última e os dias de prosperidade de terça a quinta. E estas foram as previsões numerológicas para o mês de novembro de 2025. Vamos lá ver se tudo se concretiza. Uns mais bafejados pela sorte, outros menos, mas como os irmãos sempre afirmam, os irmãos de luz, a coragem e a fé não nos falta. E a proposta de tema? Ora, hoje vamos retomar um tema que deixámos há 2 meses atrás, que iniciamos o capítulo da premonição. O mês passado fizemos aqui em direto as previsões do horóscopo para o mês presente e este mês vamos voltar ao estudo do capítulo da premonição. Hoje vamos fazer aqui vamos destrinçar as palavras e os conceitos entre premonição e intuição, que muitas vezes são entendidas como sinónimos, mas antes de iniciarmos, só fazer aqui uma breve revisão daquilo que se falou sobre a premonição há 2 meses atrás. Quem quiser escutar o programa completo, vá à Rádio Gilão ou vá ao joaocorreia.pt, estão os programas completos lá disponíveis no YouTube, em todas as partes, para seguir estas aulas espirituais que aqui realizamos. Precisamente. É quase uma aula. É, sem dúvida que sim, sem dúvida. Ora, para recapitular de uma forma muito breve sobre o que é a premonição, é uma mediunidade, a premonição. Muitas vezes os irmãos de luz também atribuem o termo de mediunidade do despertar, que muitas vezes é utilizada para despertar o médium para uma situação que irá ocorrer no futuro, no plano pessoal do médium ou numa dimensão coletiva do planeta. A mediunidade de premonição é sem dúvida a mais antiga presente no planeta Terra, a parte, igualmente, da mediunidade da audição e de visão.
É igualmente uma das formas de mediunidade também muito comumente atribuída a médiuns que encarnam habitualmente em mundos menos evoluídos moralmente, o que se passava com o planeta Terra, que estamos entrando na regeneração, mas que ainda éramos muito atrasados, ainda estamos algo de atrasados na moralidade. E então é uma das maneiras, às vezes, dos céus darem diretrizes é através da premonição, e se os céus precisam dar diretrizes, é sinónimo que essa coletividade está moralmente atrasada. Porque se estivesse moralmente mais evoluída, eram mais etéreos e a comunicação era feita sem necessidade de mediunidade, era pensar e obter-se as respostas. É esse o objetivo que a nossa civilização tem que caminhar. A mediunidade de premonição, como o próprio nome indica, é um meio pelo qual os espíritos superiores mostram ao médium o que sucederá num futuro próximo ou num futuro longínquo. No diz que respeita ainda à mediunidade da premonição, o médium não deve realizar qualquer espécie de ritual de evocação para que os espíritos venham até si e com informações do que sucederá. Pois se realizar rituais, nós estamos perante premonição, estamos perante adivinhos. E cuidado com os adivinhos que tudo adivinham e que tudo dizem, porque nem tudo pode ser dito, porque nem sempre a pessoa poderá ter capacidade de ouvir e, sobretudo, nem toda a verdade está revelada ou pode ser revelada naquele tempo. Há um tempo para tudo e há situações que às vezes alguém pode recorrer a um adivinho para perguntar e até não está dentro, digamos, da seriedade, entrar na intimidade muito profunda do outro. Por isso, adivinhos que tudo dizem, que tudo adivinham, há que ter alguma desconfiança. Tem que existir sensibilidade também. Porque não são irmãos de luz que vão responder a questões demasiadamente íntimas ou pessoais. Então, há alguma prudência. A mediunidade de premonição pode-se manifestar de várias formas, telepaticamente, através da audição, visão de imagens espirituais diante do médium ou dos sonhos. Os sonhos também têm sido uma forma de os céus se comunicarem conosco, espíritos encarnados. Contudo, os exemplos bíblicos, porque a mediunidade não é algo que surgiu com Allan Kardec no século XIX em França. O Allan Kardec, o Chico Xavier, os grandes médiuns, o Divaldo Franco, vêm a explicar por escrito o que é a mediunidade. Mas a mediunidade acompanha-nos desde que existe civilização terrena, porque é uma forma de contacto dos céus com a terra. Então, para o próximo programa, já fica aqui o reto, que irei trazer os exemplos bíblicos desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, de situações premonitórias, com exemplos reais que estão na Bíblia. E, contudo, hoje vamos fazer a destrinça. Já fizemos aqui uma brevíssima introdução ao conceito de premonição e agora vamos fazer aqui a destrinça aos conceitos de premonição e intuição, que podem ser similares, podem parecer ser parecidos, mas não são sinónimos. Ora, contudo, prosseguindo aqui no nosso estudo do capítulo da premonição e antes de avançarmos para os exemplos bíblicos desta forma de mediunidade, reveste-se de especial importância realizar uma aclaração entre a subtil diferença entre mediunidade de premonição e a intuição, o que numa análise pouco precisa pode-se entender ambos os termos como sinónimo da mesma situação. Contudo, existem as suas diferenças e sobre isso nos vamos debruçar. A premonição, como já foi mencionado atrás, é uma forma de mediunidade que serve como um despertar, uma advertência para um evento futuro que se poderá dizer respeito à própria vida do médium, seus familiares ou amigos, um evento futuro esse que poderá estar associado a um futuro que diga respeito a um povo ou uma nação ou até à própria civilização. Poderá essa advertência para um evento futuro se dar através de um processo telepático, ou seja,
na nossa mente, ouvirmos uma voz na nossa mente, como se tivéssemos ouvido nos ouvidos, mas já ouve-se dentro da mente, advertir para algo, e aí estamos perante a telepatia premonitória. Poderá-se dar também a premonição através da audição ou da visão de eventos, ou da unidade de visão de eventos diante do sistema ocular do médium, como se o médium estivesse assistindo a cenas de um filme, para que seja mais fácil de entender. É chamada esta forma de visão premonitória. Poderá dar-se ainda a premonição através do processo de sonhar ou através de incorporação, em que o espírito incorporado adverte para situações de eventos futuros. Isto conta a premonição. Contudo, no caso agora em que vamos nos cingir, que consiste na intuição, a intuição consiste em, e agora aqui atenção, a intuição consiste em ser a voz dos céus que fala no interior do nosso ser, mas é uma voz dos céus sem voz. Eu vou passar a explicar. Ou seja, enquanto na premonição ocorre uma manifestação mediúnica através da visão, audição, telepatia, etc., sobre um evento futuro, na intuição, a direção a seguir perante um dilema pessoal ou coletivo, por sua vez, a intuição é o sussurro fraterno de Deus Pai manifestando-se no interior do nosso ser. Ora, não é uma voz, é um sussurro no interior do nosso ser. Sentimentos para avançarmos ou para recuarmos perante as decisões a tomar. Na intuição não se vê o futuro, não se ouve o futuro, não se ouve ou se vê telepaticamente o que se sucederá no futuro. Não, pois isso é premonição. A intuição é algo mais refinado, é algo mais sensível, é algo mais subtil, onde o conselho fraterno de Deus e das altas esferas celestiais, evoluídos nos sentimentos mais nobres que existem, sussurram no interior do nosso ser, sussurrar esse que não é ouvido com uma voz sonora, mas sim sentido pelo nosso espírito, concretizando-se em sentimentos de alegria para avançar na direção a seguir, ou sentimentos de tristeza ou de medo para nos alertar para o perigo. Ou seja, a intuição fala connosco, o sussurrar é por sentimentos. Assim, concluímos que Deus nosso Pai e os seres de luz, para que possam comunicar connosco, espíritos encarnados sobre a Terra, fazem uso dos sentimentos que o nosso espírito absorve devido à energia associada à decisão a tomar e em que se dá um momento da intuição. Ainda quanto à intuição, por vezes também pode-se confundir com a mediunidade de premonição através da telepatia premonitória, pois são similares, mas com diferenças. Então vejamos. Na mediunidade de premonição através da telepatia, o médium, com os seus olhos fechados, vê imagens a advertir para o futuro, como se de um filme estivesse observando na sua mente. Então pode igualmente ouvir vozes na sua mente a prever o futuro. Ouve de igual forma como se estivesse ouvindo com o seu sistema auditivo, mas com a particularidade de, naquele momento, os seus ouvidos serem os da sua mente. Ser a mente que escuta ou ser a mente que vê. Isto na premonição de telepatia. O que, por sua vez, na intuição, é distinto. E não é necessário ser médium para alguém ser intuído. Isto é importantíssimo. Não é necessário alguém ser médium para ser intuído. Intuição não é mediunidade. É a conversa, é o sussurrar, é o conselho fraterno do Pai Criador com o seu Filho. Pois a intuição é a voz em silêncio de Deus Pai, convertida
em sentimento perante as dúvidas ou as incertezas dos seus amados filhos a seguir tanto no plano terreno como no plano espiritual. Pois enquanto desencarnados, quando um dia partirmos desta terra, ou até mesmo os irmãos de luz que estão nas altas esferas celestiais, quando estivermos desencarnados, o amor de Deus continua a ser comunicado conosco na nossa existência espiritual. Algo de referir quanto à intuição, que quanto mais sensível e moralmente evoluído está o nosso espírito, por sua vez, com mais facilidade, se sente a voz, a vibração, em silêncio de Deus, aconselhando as nossas almas, com a conclusão que quanto mais espiritualizados, maior é a capacidade de entender, de perceber, de sentir que estamos sendo intuídos e de recordar que a moralização de nossos espíritos consiste num processo pessoal e que nasce da vontade real da mudança de atitude perante a vida, perante a misericórdia que devemos ter para com os outros. Mudança quanto a amar a tudo e amar a todos, sem exceção, pois é sempre pelo amor que ocorre a elevação dos nossos espíritos. Quando eu digo amar a tudo e a todos, estou-me a referir em todos e a tudo na generalidade. Amarmos desde o nosso semelhante, ao animal, às flores, às rochas, à água, tudo carece de amor, porque tudo tem energia. E a energia é vida. E quanto mais amarmos, mais sentimos as forças da criação em nós. Ainda quanto a este tema da intuição, deve-se abordar ainda algo similar, mas totalmente oposto. Quanto à intuição. Algo similar à intuição, mas totalmente oposto. Até aqui observamos que os céus sussurram em silêncio ao interior do nosso ser para que exista a escolha do bem, do bom caminhar perante os desafios da nossa existência. Contudo, o contrário também pode ocorrer. Ou seja, espíritos mistificadores, espíritos disfarçantes, irmãos nossos moralmente atrasados, devido à sua ignorância de não querer evoluir nas leis do amor, poderão realizar algo similar à intuição, contudo com outra terminologia, e aí estamos perante não uma intuição, mas sim de uma sedução. É importante advertir a sedução da intuição. Ora, a sedução não é como intuição utilizada no sentido oposto à intuição. Pois, enquanto Deus Pai anseia que os seus filhos abracem a luz e a verdade, desejando as boas escolhas para cada um de nós, para que a nossa evolução seja o mais rápido, célere possível, por sua vez, nas seduções espirituais, são utilizadas para que, mediante um dilema, seja eleita uma má decisão, que por consequência irá prejudicar o próprio ou terceiros. Daí, para verificarmos se estamos perante uma intuição ou uma sedução, devemos meditar nas palavras intemporais de nosso irmão maior Jesus, que segundo vêm descritas no Evangelho segundo São Mateus, no seu capítulo 7, que eu vou passar a ler. Acautelai-vos, porém, falsos profetas, que vêm até a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se as uvas dos pinheiros ou os figos dos abrolhos? Assim toda a árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz frutos maus.
não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda a árvore que não dá bom fruto deverá ser cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Ora, estas palavras são do nosso irmão maior Jesus Cristo há 2000 anos atrás. Ora, estes falsos profetas, no caso em análise das seduções espirituais, são os nossos irmãos ignorantes na luz. Pois nesse momento é necessário ter o discernimento que a decisão a tomar não é fruto de uma intuição espiritual, mas sim de uma sedução espiritual, pois na intuição espiritual Deus Pai deseja ardentemente a evolução e serve-se do mecanismo espiritual da intuição para nos auxiliar na nossa jornada de evolução espiritual rumo ao etéreo e infinito. Por sua vez, nas seduções espirituais, esses nossos irmãos ignorantes desejam o nosso fracasso, alimentar-se dos nossos vícios, provocar divisões de várias ordens, para afastar nós, espíritos encarnados, como os espíritos encarnados, do caminho que nos leva a Deus, o caminho do amor. Em suma, espíritos, irmãos superiores na luz e no amor, intuem, e espíritos ignorantes nas leis do amor seduzem, atrasam a evolução do nosso ser nesta nossa civilização. Assim, então, concluímos por hoje este nosso programa sobre a premonição, sobre a intuição, sobre a sedução e fizemos aqui, digamos que, uma destrinça de vários termos que serão e que deverão os nossos ouvintes, se desejarem, voltar a ouvir, porque são muito importantes. A premonição é um evento futuro que é obtido através de um mecanismo de mediunidade. A intuição é a voz de Deus em silêncio, é o sussurro que fala na nossa mente e que se manifesta em nós, essa voz, mas em sentimentos, alegria ou tristeza, para tomarmos ou não tomarmos determinada atitude ou determinada ação. Nas seduções, também se manifestam em sensações de alegria ou tristeza em nossos espíritos, mas para tomar decisões em que nada dali virá de bom. Por exemplo, o vício de ir jogar no casino, perder dinheiro, um vício do álcool, um vício do tabagismo. Isto são seduções que espíritos que tenham esses vícios podem se intuir, mas aqui a palavra não se pode usar a terminologia intuir, seduzem para que a pessoa pratique ainda com mais velocidade esses vícios. Então nós estamos perante intuições, estamos perante seduções, ou até mesmo situações de variadas ordens. Imaginemos que alguém é vítima de uma bruxaria e está para tomar uma decisão, por exemplo, num plano financeiro. E a bruxaria no sentido de atrasar a vida daquela pessoa. Os espíritos inferiores vão intuir, vão seduzir, para que a pessoa faça más escolhas, para que haja a ruína, para se concretize o que foi encomendado na bruxaria. De maneira que há que ter aqui, temos o dever de cada vez andarmos mais moralmente despertos, com menos vícios terrenos, com mais calma, com alguma paz de espírito, e antes de tomar qualquer decisão, avaliarmos para que as nossas decisões não sejam precipitadas, porque decisões precipitadas muitas vezes são fruto de seduções. A providência espera e dá-nos sinais. As seduções querem para agora, para o instante, pois necessitam de energia, os irmãos ignorantes. Então, temos que ter esta clareza. Temos que afastar-nos de alguns vícios terrenos que nos retiram esta sensibilidade refinada de entender ambas as coisas. Temos que evoluir. A nossa civilização tem sido muito preguiçosa.
temos evoluído muito pouco. Ouvi há pouco as palavras do nosso irmão Jesus. Continuam a ser palavras intemporais. Nós já podíamos estar muito mais evoluídos. O processo regenerativo do planeta Terra já podia ter sido iniciado há muito mais tempo, mas estamos muito atrasados, não por culpa de Deus, não por culpa de Cristo, mas por nossa culpa, por sermos teimosos e teimarmos na ignorância de muitos erros e de muitos vícios. Então, que haja a força, como os irmãos pedem, e a coragem para continuarmos a caminhar no sentido da moralização planetária. João, obrigada. Eu é que agradeço e os céus é que agradecem. Até o próximo mês. Por este nosso programa mensal. Enviar daqui um abraço a todos quanto nos escutam. Agradecer mais uma vez à Rádio Gilão por permitir e nos dar aqui este bocadinho de trazer os céus até aos nossos ouvintes. Um bem-aja à Ana Cristina, que é sempre uma grande companhia aqui nestes programas mensais, e a todos, um santo e abençoado mês de novembro que se avizinha. Que os céus nos abençoem. Rádio Gilão. Num clique e sem fronteiras, ouça a nossa emissão em radiogilão.com.